Gente, eu estou aqui com um videozinho rápido sobre as leis de Kirchhoff, a primeira e a segunda lei, tá? Para que vocês entendam como funciona. Bom, a primeira lei a gente chama de lei dos nós, tá? O que é a lei dos nós? Significa dizer o seguinte, que as correntes que chegam no nós, a soma das correntes que chegam é igual à corrente que sai. Ou seja, veja que a corrente 1 está chegando no nó, veja que a corrente 2 também está chegando no nó. Então a soma dessas duas correntes vai dar quem? I3, ou seja, I3 é a soma de I1 mais I2. Então lembre-se que a soma das correntes que chegam no nó é igual à corrente que sai desse nó, tá certo? Então aqui você pode ver que temos outro exemplo aqui, ó. Nós temos aqui chegando no nó, a gente tem que corrente aqui chegando no nó. A gente tem a corrente I3. Saindo do nó eu tenho I2 e tenho I1. Então isso quer dizer que I3 é a soma de I1 mais I2. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui a gente tem chegando no nó quem? I2. E saindo no nó a gente tem quem? I1 e I3. Ou seja, I2 é igual à soma de I1 mais I3. Então lembre-se, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das que saem do nó também. Então, se você tem aqui duas correntes, uma corrente saindo do nó, então ela é igual à soma das duas que está chegando. Então veja só, repare, essa corrente aqui, I3, ela chega no nó. Quem sai, I2 e I1. Então I3 é a soma de I1 mais I2. Essa corrente I2, ela chega no nó. Quem é que sai? I1 e I3. Então I2 é a soma de I1 mais I3. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quem é a corrente que está saindo do nó aqui, ó? É essa aqui, ó, é I3. Quem está chegando, I1 e I2. Então a soma delas é igual a I3, tá? É a mesma coisa que acontece nas outras que eu acabei de falar. Então lembre-se disso, tá bom? Outra coisa, na segunda lei, que a gente chama de lei das malhas, o que é que acontece? Essa lei é importantíssima. Você só vai resolver questões de circuito elétrico se souber essas leis aqui, ó. Tanto a dos nós como essa daqui. Primeiro, a corrente, se a corrente que você foi escolhida no circuito tiver o mesmo sentido do sentido que você adotou aqui, ó, olha aqui, ó, corrente e o sentido adotado são os mesmos, então a resistência ela fica negativa. Quando a corrente e o sentido adotado são contrários, a resistência ela fica positiva. Lembre-se que resistência é multiplicado por quem? Pela corrente, porque na realidade isso aqui é uma DDP. Né? Isso é a diferença de potencial no resistor. Então a DDP ela fica negativa quando corrente e sentido tem o mesmo sentido aqui, ó. Quando ela fica positiva, quando a corrente e o sentido que você adotou tem sentidos contrários. Então ela fica positiva quando corrente e sentido que você adotou são contrários. Fica positiva quando a corrente e o sentido que você adotou, certo? Fica negativa, são os mesmos. Então já sabe, ó, corrente e o sentido que você adotou, os mesmos. Fica negativa a resistência. Corrente e o sentido que você adotou, diferentes, fica positiva. Já em cima da força eletromotriz, da fonte, o sentido que você adota é que vai determinar se ela é positiva ou negativa. Se você adotou esse sentido, então por onde o sentido sai é o sinal da fonte, ela é positiva. Aqui veja, por onde o sentido sai é o sinal da fonte. Saiu pelo negativo, então ela vai ser o quê? Negativa. Então é basicamente isso que acontece nas leis de Kirchhoff. Tá? Já sabem, as correntes da primeira lei, a corrente que chega no nó é igual às que saem. As correntes que saem do nó é igual à que chega, tá? No resistor, se o sentido que você adotou for o mesmo da corrente que passa por ele, a resistência fica negativa. Se o sentido que você adotou for contrário à corrente que passa por ele, a resistência fica positiva. E na fonte, o sentido que você adota é quem define. Se sai pelo polo positivo, fica positivo. Se sai pelo polo negativo, fica negativo. Mas isso é o sentido que você adotou, não é a corrente elétrica, beleza? Então isso aí é um resumozinho básico sobre como vai funcionar as leis de Kirchhoff, tá certo? Aqui está o meu Instagram, qualquer coisa vocês seguem lá, tá? E vejam lá os resumos que tem também, tá bom? Obrigado, bom dia a todos.